Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. A gente já leu esse texto hoje, eu vou ler apenas esse versículo. O irmão vai deixar aqui no data show, tá bom? Diz assim, ó, todo aquele, diga assim, todo aquele. Digam de novo, todo aquele. Pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Meus queridos irmãos, é importante a gente perceber que esse é um dos maiores discursos de Jesus Cristo no livro de Mateus. Esse discurso, quando Jesus Cristo volta para lá, todo aquele que ouve que palavras? Aí você vai ler do capítulo 5 até esse versículo aqui. É um ensinamento, ele fala das bem-aventuranças, ele fala do que dizem os antigos sobre o amor, qual é a concepção dele com o amor, ele fala sobre o perdão, como é que devemos perdoar, ele fala sobre, por exemplo, sobre o ódio, ele fala sobre perseguição, tudo isso a gente vai ver. Ele fala sobre porta estreita, o que é a porta estreita, ele fala sobre a porta larga, ele fala de 2 caminhos, vocês vão lembrando tudinho, depois de tudo isso ele está concluindo o sermão. Ele está concluindo assim, todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras, e são muitas, viu irmãos? Por exemplo, a Bíblia diz assim na bem-aventurança, bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Consolado. Talvez você esteja chorando, você vai ser consolado. Quem crê, diga amém, irmãos. Amém. Porque vai vir um consolo da parte de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados, ele sai dizendo. Bem-aventurados os perseguidos por amor do meu nome. Bem-aventurado vós sois quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quem sabe você tem sido caluniado, tem sido apontado por alguém que talvez não entenda a tua vida com Deus. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, quando você está lendo aqui esse texto, é um texto já conclusivo. Aquele, pois, ouviu as palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa na rocha. Eu li um comentário sobre essa construção, e o Dr. Shedd falava que dá muito trabalho construir na rocha. Não é fácil não. Já cavou alguma base dura, até encontrar rocha? Aqui está falando de base. E ele fala que a vida cristã é uma dureza. Você pode perguntar, é fácil orar? Você vai ver que na Bíblia não é. Os discípulos dormiram no momento crucial. Jesus que estava indo para a cruz, no Getsemane, e alguns dormiram. Você acredita que ainda hoje tem gente que dorme? Uma casa construída na rocha, segundo esse ensinamento, essa casa não vai cair, porque vai vir tempestade. Veja o que acontece aí no versículo número 25. Construída na rocha, caiu chuva, tudo isso são provas. Transbordaram o rio, segunda prova, caiu chuvas, transbordaram o rio e sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. Em algumas traduções dizem, ela não caiu, porque tinha sido construída sobre... Casa construída sobre a rocha não cai. E essa rocha é Jesus Cristo, irmãos. Davi, ele era um guerreiro, confiava no Senhor. Ele diz assim, uns confiam em carros, olha, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Eu quero dizer, irmão, que os que estão na rocha são como um monte de Sião. Vai vir muita coisa para querer te abalar, não se abala, mas permanece firme para sempre. E eu queria aqui pensar nesse texto e na mensagem que Deus colocou no meu coração, assim como cada pessoa, as famílias também precisam ser edificadas nessa rocha. E essa rocha é a rocha dos séculos, é a rocha dos séculos que é Jesus Cristo. Que o Domar Nascimento canta uma música lá de Isaías, capítulo 26, versículo 4, que ele fala justamente que essa rocha, ela não pode ser abalada, essa rocha é Jesus Cristo.
E aqui olhando o texto sobre família firme na rocha. Qual é a família que está firme na rocha aqui? Levante sua mão, meu irmão. Amém. Mas você sabe que tem coisa ainda, quem sabe, dentro da sua casa, dentro da minha, para melhorar. E a gente precisa depender do Senhor. Eu vi um comentário que dizia que essa casa aqui está firme na rocha. Quando a ventania é muito forte, a tempestade, o vento bate contra ela, às vezes tira até uma telha. Sei lá, de repente vai até uma janela, mas a casa não cai. Você vai lá e recupera. Deus vai te dar. A dracma pode ser perdida dentro de casa. Você procura, acende a candeia e acha. Não desista. Pode estar ruindo, pode estar desabando, mas não vai cair, porque quem sustenta é Jeová, a tua casa. Quem sustenta a tua família é Deus. E eu fiquei pensando, irmãos, família e as tempestades da vida. Quantas famílias têm sofrido isso? O irmão fala, uma mãe dessa que estava ali na hemodiálise, e um filho dizer uma palavra tão dura, dizendo que ela é isso, aquilo, outro, por isso está desse jeito. Parece que é para ajudar a mãe, mas ele ali parece que não tinha nem alegria de estar ali naquele momento. Claro que ele viu sofrimento, paciência com quem está enfermo, paciência com o pai, honrar a mãe. Família na tempestade. O versículo 25, deixa ele aí. Ele fala de chuvas, de rios e de ventos. São fenômenos naturais, mas que Cristo está falando aqui sobre tribulação da vida. As tribulações. Quem já cantou aquele nome, mestre? O mar se revolta. É o mar que está revoltado? Ele está falando que situações se levantam. A gente canta diariamente aquele hino, bem de manhã, parece um sol sereno, parece um dia acaba de anunciar, mas vigia e ora, porque um temporal pode surgir. Mas não vai derrubar você. Você passa por lutas, mas você está firme, vai dizer que nem Jó, o meu Redentor está vivo, eu estou firme nele, e ele vai se levantar em meu favor. Presta atenção, que a tempestade vai vir para todas as duas casas. Parece que se eu fosse resumir essa história toda, ele fala de duas casas, uma que não caiu, mas ele fala de outra casa que caiu. E a gente vai perceber, essas famílias que caíram, talvez não tivessem um sólido fundamento, um forte fundamento, consistência. E a tempestade vai vir para todo mundo. Esses rios, esses ventos, essas chuvas, pode bem ser o quê? As lutas, os desafios, as crises, as dificuldades que a família enfrenta. E talvez você que está aqui nesta noite, a sua família ultimamente tem enfrentado tantas lutas. E às vezes tem até perdas. Você está perdendo alguma coisa, mas fique firme na rocha, porque Deus, você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. Sabe o que é que está firme na rocha? A Bíblia diz que confiam no Senhor, são como o monte de Sião. Eu gosto muito de Isaías, capítulo de número 17, o versículo 5 diz assim: maldito é o homem que confia no homem. A rocha não é você, a rocha não é tua mulher, a rocha não é teu esposo, a rocha não é teu pai, a rocha é Jesus, e você está firme em Jesus, você vence, é mais do que vencedor. Talvez teu pai, tua mãe está orando, teu irmão está orando e vai continuar orando, mas a rocha está firme em Jesus, olhando para o mestre. Pedro estava firme na rocha, estava andando sobre as águas. Quando ele tirou o olhar da rocha, ele afundou. Não tire o olhar de Jesus. Acontece o que acontecer, a sua casa está firme, vem lutas, e eu quero dizer a você que você já sabe, o diabo tem uma ideia e está trabalhando nela. Sabe qual é a ideia do diabo? É separar você do seu esposo, é separar você da sua esposa. Cuidado para não dar lugar a ele. Você fez um pacto, até que a morte nos separe, e ninguém vai separar você, ninguém vai tirar teu esposo, nem você vai dar lugar a isso, porque teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, um projeto de Deus na nossa vida. E eu aqui pensando, meus irmãos, qual é o objetivo principal do inimigo? Qual é? Qual seria o principal objetivo do inimigo contra a minha casa, família pastoral, e quanto à sua? Olha, o objetivo principal dele é atingir a família. É o esposo brigar com a esposa, gritar com ela, e ela com ele, e vir mudo dentro do carro, não falar, dorme sem falar, acorda sem falar. Quebra isso no nome de Jesus Cristo, porque essa é a ideia do diabo, mas a ideia de Deus é a harmonia, é a alegria, é o perdão. Estava observando sobre
as tempestades da vida nas famílias. E, irmãos, parece que ninguém escapa. Ninguém escapa. Às vezes é uma enfermidade para destabilizar a família, para enfraquecer a base. Uma doença. Coisa terrível é doença dentro de casa. E aqui ele está dizendo que isso é bem o inimigo, o objetivo dele é destruir. E quando ele fere a família, vou dizer uma coisa a você, irmãos. Quando ele fere a família, ele fere o Estado, é atingido. Ele fere a escola. Ele fere o teu setor de trabalho. Quando ele fere a família, ele fere a igreja. Você fica até sem força de vir para a igreja. Você não quer nem cantar na hora do culto, porque você é uma mulher ferida, porque você é um homem ferido, perdeu a alegria. Isso aí muitas vezes é o diabo. Mas eu digo uma coisa a você: o laço dele pode ser quebrado nessa noite e você escapar, porque o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, as estratégias do diabo são muito conhecidas, muito. A desunião, a intriga, ele levanta situações dentro da própria casa. E às vezes o nosso ativismo, nosso consumismo, a falta de tempo, a gente não lê mais Bíblia, a gente não tem tempo para orar. Sinceramente, você for pensar no dia de hoje, será que você parou um pouco para orar com sua esposa? Parece que isso aí é inatingível. Deus quer que você ore dentro de casa. Deus, Ele quer que você leia a Bíblia dentro de casa. O mês da família todo em oração. A gente tem que vencer isso. E a família parece que cada vez mais está mais distante por causa de falta de tempo, eu não tenho tempo. O inimigo tem armado laços para derrubar a família. Não esqueça disso. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Tem crente brincando de ser crente. Mas o diabo quer que teu filho suma da casa do Senhor. Quer que teu esposo não tenha atração pela igreja. Mostra defeito. Se tem uma coisa que o diabo gosta de mostrar, é defeito. Tu viste aquilo ali, presta atenção como Satanás é. Então, quando a gente vê as famílias tempestades, às vezes são as provações. Quem é que não passa por prova? Me diga. Abraão passou por prova? Passou. Isaac, Jacó, eu e você, todo mundo passa por prova. Não é essa prova que significa que você está em pecado, não é isso. É para te testar. Agora não vem prova que você não possa suportar, porque Deus vai te dar o conforto, e vai te dar o livramento, e vai te dar a vitória. Aguarde mais um pouquinho, você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Essa prova vai passar. Eu passei muitos apertos na minha vida, muitos. Marisa, gente, muita dificuldade, 3 meninos pequenos. E uma certa vez minha mãe disse assim: olha, tudo isso vai passar e vocês vão ficar bem. Todo mundo, aí ela contava a história dela com o papai também, lutas, todo mundo tem. E o meu primeiro emprego, quando só tive 36 anos num lugar só. E eu entrei lá como vigia. Eu nunca esqueço disso. Era vigia, não era vigilante não, era vigia. Eu ia tomar conta de pedras na prefeitura do Recife. Lá em Nova Descoberta, em algum lugar, porque a prefeitura botava as pedras para ninguém roubar. E eu passava o dia todo olhando para a pedra. Eu dizia assim: isso é um emprego que o senhor me dá? Não era que a pedra ia sair do lugar, ainda tinha gente querendo levar a pedra. Mas assim, olha, se leva. E o pessoal, quando saía, entregava o turno, assim, ó, as pedras estão aí, viu? Se sair, tu vai ver. Aí eu disse: então fica de olho nas pedras. Porque o pessoal levava. Aí um dia eu estava desanimado no portão, abrindo o portão, lotado, cheio de carro, tanta agonia na minha vida, e o dinheiro curto, e um emprego ruim. Sei lá, a gente às vezes reclama mesmo. Aí passou o chefe da segurança, é um oficial reformado da Marinha, ele é diácono da Igreja Batista da Concórdia. Eu nem sei se ele está lá ainda, domingo eu vou saber se ele está lá. O diácono Jordão, ele era meu chefe lá da segurança. Ele fez: Samuel, falava bem diferente, Samuel. Pois não, chefe, tudo bem, alguma coisa. Quero dizer uma coisa a você, você está abrindo e fechando o portão, mas Deus tem coisa maior na tua vida. E eu vou dizer uma coisa a você, aguarde a surpresa do que Deus vai fazer na sua vida ainda. Eu nem sonhava com seminário, nem nada disso. Eu estou falando quando eu tinha 21 anos de idade. Lutas, dificuldade, trabalhava, todo mês recebia, mas o dinheiro não dava para nada. Acontece isso na vida de muita gente? Até recebe, mas não dá. Eu tive que atravessar longas noites, olhar para Marisa, até quando, né? Ela é, eu sei que Deus vai mudar essa história. Eu estou contando isso, não sei nem porquê, mas tem um objetivo. Aguarde, irmão, porque essa tempestade vai passar na tua vida. Essa tempestade vai passar. Eu quero apresentar essa mensagem em 2 momentos.
A gente vai ficar agora, o tema é família bem-sucedida. A família firme na rocha. A família vai ser bem-sucedida se estiver firme em Cristo. Não tem outro jeito de ser bem-sucedida. Não é o número de curso que você faz, não é o preparo, é Jesus que dá essa firmeza a você. Então, as tempestades, às vezes são essas provas que você está passando, as lutas, tentações, laços. E quantas famílias nesse momento estão fazendo as malas para se separar? Nesse momento agora, já brigaram e não tem solução. Vamos ficar de pé nesse momento, fique de pé, por favor. Estão atravessando momentos de angústia. Ninguém dorme mais no mesmo quarto, ainda debaixo do mesmo teto. Um no sofá e outro na cama. Você acha que está acontecendo isso? Está assim, ó. E amanhece o dia até com desprezo, brigas. Os filhos assistem aquilo ali, angustia os filhos. Deus está querendo mudar essa história da tua vida. Porque Jesus, Ele é aquele que é o dono da nossa vida. Não dê lugar ao diabo. A partir dessa noite, não sei como é que você está entendendo essa mensagem. Família firme na rocha. Se firme, porque essa rocha é eterna. Essa rocha é Jesus Cristo.